E chegamos aí ao último vídeo do mês do medo 2016 na prancheta de Suetônio. E esse ano aí quem acabou levando o meu livro de prêmio foi o Aécio Skate, que deixou um tema bem interessante aí pra gente discutir na prancheta do Suetônio, que foi a origem do homem do saco, ou velho do saco, ou cigano do saco, ou Papafigo, um personagem aí que faz parte do folclore brasileiro e que abre um campo muito legal aí para a gente discutir algumas questões históricas que são fundamentais na nossa sociedade. Então, vamos lá começando. Essa lenda aí ela é bastante popular, né? Eu já comecei citando aí 4 nomes pelo qual essa lenda é conhecida aqui no Brasil, né? E assim, essa lenda chegou pra gente aqui vinda de Portugal, essa lenda já existe na Europa, né? E aí as variantes dessa lenda aí vão ser uma série, né? Então, vamos lá. De onde foi que surgiu esse negócio? A gente não sabe muito bem ao certo, como qualquer lenda, é muito complicado você conseguir encontrar qual que é a origem, né? De onde foi que veio. Mas a gente sabe que essa origem possivelmente está ligada a ambientes urbanos, né? Você encontra poucas referências da formação dessa lenda aí antes do desenvolvimento dos ambientes urbanos na Europa. E geralmente essa lenda está ligada a uma figura importante que vai aparecer nesses centros urbanos, que é o cigano, né? Então, antes da gente avançar aí no que é a lenda do homem do saco, ou do velho do saco, vamos entender que raio que são os ciganos. Então, cigano é um meio que nome genérico, tá? Essa população aí que a gente chama tradicionalmente de cigano, eles têm um outro nome para si. Eles chamam a si próprios de Rom, ou Romani, né? Essa população ela tem origem onde? Ela tem origem ali no norte do Planalto iraniano, mais ou menos, tá? E tem uma característica muito importante desse povo, que é o quê? Eles são um povo de origem nômade. Portanto, eles não têm conexão nenhuma com a terra. Eles estão sempre migrando de um local para o outro, né? E sobrevivendo dentro desses espaços. O que traz uma noção muito interessante que a gente consegue concluir aí, que é a relação de o que faz do povo. Bom, a gente que vive aqui no Ocidente, a gente tem a relação de o que nos torna povo de uma ideia que é originalmente europeia, que é o quê? O que faz de você aí ser brasileiro? Então, o que me faz ser brasileiro é ter nascido no Brasil, né? Então, eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. E aí, pouco importa quais são as minhas origens, pouco importa de onde vieram os meus pais, de onde vieram os meus avós. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Então, a terra e eu estamos intimamente ligados, né? O que me faz ter uma identidade da terra de onde eu vim. Tá? Bom, isso para povos nômades não faz muito sentido porque eles não estão ligados à terra. No vídeo que eu falei sobre civilização hebreia, né, vou deixar o link aqui, né, eu cheguei a citar essa lógica porque os hebreus originalmente eles eram nômades, assim como os ciganos. Né? Dá até para a gente entender o porquê que durante o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, não vão ser só judeus que vão ser perseguidos. Ciganos também vão. Por quê? Essa população ela não tem conexão com a terra, né? No vídeo lá sobre civilização hebreia, eu lembro que eu cheguei a citar aí uma citação que eu já ouvi, inclusive de uma pessoa judia, que falava o seguinte, né? Dizer que porque eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro, faz tanto sentido quanto dizer, olha, minha gata deu cria no forno, nasceu um pão, né? Para esses povos, isso não faz o menor sentido. Ou seja, depende de quem nasceu a criança. Se ela nasceu filha de Rom, vai ser Rom, vai ser cigano. Se nasceu filho de judeu, vai ser judeu, né? Independente de onde você nasça. Bom, essa ideia de que eu me ligo às pessoas, eu não me ligo à terra,
não me faz ter compromisso com aquelas pessoas que habitam naquela terra. Me faz ter compromisso com aquelas pessoas que são o meu povo, que está caminhando de um local para o outro. Bom, se na Europa a relação é justamente o inverso, eu e a terra temos uma conexão direta, né? Aquele cara que está fora e que vem até a minha terra é sempre visto com suspeita. Então você pode perceber que esse povo lá, que tem origem lá no norte do planalto iraniano, que vai passar pela Índia e que vai chegar na Europa, né, não vai ser assim o povo mais amado do mundo, né? Mas assim, eles vão ser bastante tolerados, porque sempre vai precisar de serviços que ninguém quer fazer. E alguém que está passando pelo local e que vai precisar sobreviver, vai precisar de comida, vai precisar de um abrigo, vai precisar ter uma forma de sobrevivência naquele espaço, vai se sujeitar a fazer uma série de serviços, né? Então, essas civilizações, essas populações nômades vão ser utilizadas ali pela população europeia, né? Mesmo que visto com bastante desconfiança. Bom, eu falei ali que a lenda do homem do saco, né, ela está ligada também aos ambientes urbanos, né? Uma coisa que é bastante comum em centros urbanos é o quê? Concentração de pessoas, né? Ao contrário do que existia lá no feudalismo medieval, nos centros urbanos as pessoas vão conseguir se encontrar, vão se concentrar num mesmo local. Pô, essa concentração de pessoas no mesmo local vai permitir com que as crianças interajam mais. Essa interação das crianças brincando na rua, né, se afastando dos pais, começou a gerar certos medos, né, de que essa criança pode não voltar, né, pensando na inocência da criança, que pode ser raptada por alguém. E raptos de criança eram muito comuns, né? Lógico, não apenas raptos, mas os desaparecimentos mesmo. A criança se acidentou, né, caiu de um barranco e sumiu, e ninguém mais ouviu falar dela. Cara, você que está vendo esse vídeo deve conhecer alguma história lá da sua infância, né, onde você ouviu falar de fulano lá tinha um filho, o filho sumiu, desapareceu, né? Criança desaparecida é um negócio extremamente comum, né? E os ciganos, como qualquer população, tem junto de si um bando de criança desaparecida, e o cigano cheio de criança que passa por aqui e de repente desaparece, e desaparece justamente na hora que alguma criança sumiu, aquela suspeita lá vai recair muito mais sobre essa pessoa. Fábio, você está dizendo que ciganos então eram todos sequestradores? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a desconfiança sobre eles recaía e recaía violentamente. Então também não teve nenhum caso de criança sequestrada por cigano? Lógico que não. Teve uma série de casos registrados de crianças sequestradas por ciganos, assim como por qualquer outro tipo de população. Essa população que se tinha uma desconfiança sobre ela, que se via com ressalvo a presença dela, se relaciona diretamente com esse medo das crianças serem roubadas. Além da ideia do medo das crianças desaparecerem, aparecia um outro elemento interessante que era muito útil e que possivelmente foi a razão dessa lenda se espalhar. Impor o medo às crianças, dizer para elas, existe a figura do homem do saco que aparece e rouba crianças que estão longe de casa, que estão afastadas dos pais, que estão sozinhas por aí. Isso causa o medo na criança e a criança vai tentar se comportar, vai tentar ficar próximo dos pais. Essa ideia da criança começar a se comportar para não ser levado pelo homem do saco cria uma nova perspectiva, que é o que? O homem do saco leva a criança levada, leva a criança peralta, leva a criança arteira. Então, se você não quer ser levado pelo homem do saco, comporte-se, senão o homem do saco vem e te leva. Cara, isso vai ser tão marcante que, por exemplo, nas ilhas da Bretanha e até na Bretanha continental, ali naquela região noroeste da França, vai existir uma lenda do homem do saco que vai ser até mais tenebrosa, que vai gerar mais medo dos pais da criança do que do próprio homem do saco. Que é o quê? Se a criança não se comportava, se a criança fazia malcriação, os pais amarravam uma fita vermelha no pé da cama da criança. Então, aquilo era o sinal de que quando o homem do saco passasse e olhasse pela janela, ia ver aquela fita e aquela criança podia ser levada, que os pais não iam sentir falta.
Cara, imagina você uma criança do século XVII lá na Inglaterra e de repente você fez alguma peraltice e a sua mãe vai e amarra uma fita vermelha no pé da sua cama. Quantas desculpas você não ia pedir, o quanto você ia se mostrar arrependido para não ser levado pelo tal do homem do saco. Por quê, cara? O que acontecia, né? O que esse homem do saco fazia, né? Por que ele pegava essas crianças? Também vai ter um monte de variante aí, né? A mais comum era o quê? Qual que era o destino das crianças? Pegar a gordura para fazer sabão e pegar os ossos para fazer botão. Pois é, esse tipo de prática também era bastante comum entre os ciganos, né, que se aproveitavam ali de restos de comida, né, a carne que eles abatiam, que vinha com os rebanhos, e até de coisas que eles conseguiam em açougues nesses centros urbanos, para poder fazer sabão e para poder fazer botão, para poder vender e ter uma fonte de sobrevivência, né? Afinal de contas, esse cara que está circulando de um lado para o outro, ele vai ser, antes de mais nada, um bom comerciante. Uma outra variante que vai ter aí da lenda do homem do saco é o papafigo. Isso muito mais comum aqui no Brasil. Você tem pouca referência desse gênero na Europa, né, ou em qualquer outro espaço, mas principalmente no Nordeste brasileiro, você vai encontrar essa variante do homem do saco que é bastante interessante, que é o quê? Ele não seria um cigano, né? Ele não seria alguém dessa população nômade circulando que simplesmente levava a criança para fazer sabão e botão. Mas ele seria uma pessoa muito, mas muito rica, apesar da sua aparência de mendigo. Essa aparência de mendigo, do velho, barbado, de roupa suja, carregando um saco nas costas, seria apenas um disfarce, para que as pessoas olhassem para ele e achassem que era um mendigo e ignorassem. E ele passava pelas ruas sequestrando crianças que estivessem sozinhas ou que os pais largassem para lá porque eram peraltas demais e que estavam cansadas de tomar conta para evitar que eles fizessem alguma traquinagem, né? O que era esse papafigo? Seria um homem extremamente rico, disfarçado de mendigo, para se aproximar dessas crianças e levar embora. Para quê? Esse homem sofreria de alguma doença muito ruim? Em algumas das descrições seria algo como lepra, né, hanseníase. E aí esse cara faria o quê? Ele pegaria crianças bastante jovens, porque teria os órgãos saudáveis, e ele acreditava que se comesse o fígado dessas crianças, a doença dele melhoraria, né? Talvez ele conseguisse a cura da doença comendo o fígado das crianças. Fígado, figo, papafigo. Pois é, essa variante que vai ter do homem do saco aqui no Brasil, do papafigo, transforma essa figura errante que persegue pessoas e que sequestra e leva para matar e para dar um fim no corpo para virar comércio, toma um ar muito mais macabro e muito mais assustador de alguém que está lá não apenas para te matar, mas para te devorar e dar um fim nesse teu corpo. E aí, aprendeu mais essa? Curtiu a aula de hoje? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu? Vai lá embaixo e dá um curtir. Essa é a Prancheta do Cetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.